Então, bom dia a todos. Hoje, 12 de abril de 2026. O tema hoje será Quem Deus é. E eu vou fazer, a partir de hoje, uma mudança. Acho que vai ficar melhor. Eu vou estar fazendo, assim, várias séries de mensagens. Cada mês teremos um tema central. Partiremos do fundamento da fé cristã com foco em firmar a nossa identidade espiritual. Então, assim, estabelecer uma compreensão sólida de quem Deus é fundamental para firmar a identidade cristã. Porque, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas ainda vivem inseguras, com medo, tentando provar seu valor. Então, assim, isso mostra um problema na raiz. Muita gente ainda não conhece quem verdadeiramente Deus é, quem é Deus de verdade. E isso é muito importante para que a gente possa firmar, né? A gente só vai firmar como crente quando a gente souber quem Deus é. Então, já vou pedir logo no início para assistir o vídeo até o fim e saiba quem Deus é. E eu vou te pedir, como sempre, para assinar o canal, para tocar no sininho até que ele fique preto, assim você vai saber de todos os novos vídeos no canal. Pedir para compartilhar a página do Facebook, o vídeo no YouTube, comentar. Quem sabe nesse exato momento alguém precisa de ouvir essas palavras. Então, eu quero começar com uma parábola, a parábola do rei e de seus servos. Havia um rei que desejava saber quem entre os seus servos realmente o conhecia. Então, ele tomou uma decisão. Passou a se apresentar ao povo e aos servos de forma diferente. Às vezes como rei, vestindo suas vestes reais, outras vezes disfarçado como um viajante simples ou até como um mendigo. Muitos servos o serviam quando viam como rei. Inclinavam-se, obedeciam, falavam palavras bonitas. Mas quando ele vinha disfarçado, não o reconheciam. Alguns até o ignoravam, outros o tratavam com desprezo. Porém, havia um servo que conhecia profundamente o coração do rei, seus valores, sua maneira de agir, sua voz e até sua compaixão. Mesmo quando o rei vinha disfarçado, este servo o reconhecia. Não pela aparência, mas pela essência. E este servo tratava com honra em qualquer situação. Então o rei declarou: este é meu verdadeiro servo, porque não conhece apenas a minha posição, conhece quem eu sou. Então, essa parábola, ela vai conectar a quem Deus é, né? Porque conhecer sobre Deus, falar sobre Deus é uma coisa, mas conhecer a Deus pessoalmente, por quê? Porque Deus quer se relacionar, Ele é uma pessoa. Então, é mais do que eu me relacionar com Ele em momentos visíveis, como no culto, em bênçãos. Mas o verdadeiro cristão, a gente começa a reconhecer Deus no silêncio, nas provações, na palavra, no dia a dia. Então, lá em João 10, 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, há uma conexão com a identidade cristã. Então, a nossa identidade não nasce do conhecer, do saber sobre Deus, mas nasce do relacionamento. Quem não conhece a Deus ou não busca conhecer, porque isso vai gastar a vida inteira, né? A gente não é
Não é como um programa de computador que você instala e está instalado. Não, conhecer a Deus é uma progressão, é um processo, é um caminho de vida, né? Então, só através desse conhecimento vai surgir confiança. E a confiança é o antídoto para qualquer insegurança, oscilação, um dia você está bem, um dia você está mal. Isso pode acontecer, mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai confiando. Porque quem há que confia em alguém que acabou de ver na rua? Não tem como. E Deus sabe disso, e Ele entende os nossos vacilos, né? Muitas vezes no começo da nossa caminhada. Mas é um processo, e à medida que a gente andar, né, buscando a Deus, a gente vai conhecer e nossa confiança vai aumentar. Então, nós precisamos fazer que nem Jesus falou ali. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, eu quero conhecer a voz de Deus, eu quero permanecer firme, mesmo que eu não entenda tudo, porque nunca vamos entender tudo. E eu quero viver como filho, né? É claro que eu preciso obedecer. Obediência é a característica principal do servo. Mas filho, ele deve obediência, mas ele sabe o que o servo tá. Ele sabe o que o pai está fazendo. Então, ser filho, você não vai dizer que você não vai ter que obedecer, você vai obedecer, mas você sabe o que o seu pai está fazendo, né? Então, não é suficiente a gente saber que Deus é rei, mas é preciso conhecer o coração do rei, como nós vimos naquela parábola, né? Havia um servo, eu creio que há muitos, né, sobre a face da terra, que sabe exatamente quem Deus é. Ele não é uma ideia, ele é uma pessoa. João 17,3 diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna começa no dia que você optou por Jesus, e ela não tem fim, até o dia ou que Jesus volta e eu ser arrebatado, ou então quando ele volta e tendo você já ido, né? Então, conhecer a Deus não é saber sobre ele, é se relacionar com ele. Então, conhecer a Deus é uma ação ativa, não é uma coisa estática, passiva. E assim, Deus não é religião, Deus não é filosofia, Deus é relacional, é uma pessoa, ele fala, ouve, revela. Ele se revela na própria palavra de Deus. Então, eu já de cara vou te perguntar, porque você sabe que é o confronto que nos faz crescer. Se a gente tivesse alguém que só passasse a mão em nossa cabeça, a gente não ia querer saber de mais coisas, a gente não queria conhecer. Eu creio que às vezes é no confronto, assim, quando você, vamos dizer, quando discordam de você, aí pode nascer aquele desejo de saber mais. Ai, por que fulano discordou de mim? Quem sabe ela tem razão, né? Então, você fala com Deus? Ou você só fala sobre Deus? Sua fé é viva ou é teórica? Isso tem a ver com Deus ser uma pessoa, que envolve um relacionamento. Ele fala, ouve, revela, ele existe, é real. Porque Cristo vive, posso crer no amanhã. E ele então, é uma pessoa. Além de ser uma pessoa, que você às vezes conhece na rua, mas sem conexão íntima, ele se apresenta como Pai. Em Mateus 6,9 está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, ele não se apresentou e nem orou, e nem essa é a oração que o Pai, que ele nos ensinou, né? Eu creio que todo mundo aqui no Brasil deve saber.
essa oração, acho que de qualquer credo, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então ele não começou Senhor poderoso, juiz. Ele falou Pai. Se Deus é Pai, você não é órfão. Você não precisa viver tentando ser aceito. Ele já te aceitou. Só porque Jesus veio, morreu por você e por mim, ele já te aceitou. Porque ele morreu antes, ele amou primeiro, ele veio antes e ali naquela cruz ele orou e falou: todos aqueles que viriam a crer nele. Eu vim quase 2000 anos depois e o sacrifício dele foi suficiente para me alcançar. Então, você não precisa de cultivar esse sentimento de rejeição, porque ele te amou, porque foi por amor. Então, a confiança que a gente vai desenvolvendo em sabendo quem Deus é, sabendo que ele é uma pessoa, sabendo que ele é pai, que ele não te rejeitou, você então não precisa, né, de se sentir rejeitado, inseguro, carente. Então, assim, Deus se revela como Pai. Então, busque, ao ler a Bíblia, tome uma posição, ainda que você se sinta confrontado, mas a posição é de humildade. Eu quero saber, eu quero conhecer. Não de arrogância, eu sei tudo, eu vou comprovar o que eu sei. Não, tenha uma atitude humilde para se achegar a Deus, para querer saber. Você pode dizer, Deus, não estou entendendo não, me mostra. Mas é com humildade e ele vai se revelar, porque ele é Deus Pai. E como eu disse, por que ele fez o que fez? Foi por amor. E o amor é a essência do caráter de Deus. Em 1 de João 4,8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, há um apelo a gente amar, porque Deus é amor, é a essência do caráter dele. Olha, é até interessante, não sei se vocês vão lembrar, mas eu fiz uma conexão. Deus, ele, lá no Jardim do Éden, ele, num momento, né, na viração do dia, ele aparecia para conversar com Adão e perguntou: Adão, cadê você? Então ele buscava relacionar-se com Adão. Isso não mudou até hoje. Mesmo a gente falando, Deus chega para lá. E depois ele perguntou para Caim, né, que era irmão de Abel: Caim, cadê seu irmão? Então Deus é um Deus, ele é pessoal, relaciona com você e ele, mas ele também se revela em relação ao outro. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Amar a você e ao próximo, que é o primeiro mandamento, né? O mais importante, né? Porque Deus é amor. Ele ama o mundo também de forma incondicional e sacrificial, que tem a ver com a pergunta dele: cadê seu irmão Caim? Está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a essência dele é amor. Amor a mim e amor ao outro também. Então, eu também devo acolher, assim como Deus acolhe, corrige, transforma, eu também preciso me relacionar com o outro, né? E o amor de Deus é restaurador, ele não é permissivo. E ainda, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o versículo, né, que dá base àquilo que eu falei. Ele morreu lá antes de eu ter nascido, mas foi esse amor que já abriu o caminho para mim hoje, né? Então, mesmo sem merecer, mesmo antes de eu nascer, ele já me amou. E assim é você também. Você é amado desde o princípio, né? Então, o amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação.
um amigo meu, Eduardo, que me levou a Jesus, ele falava: comece a agir como se você amasse alguém, daí a pouco você está amando. Então, assim, é ação, você tem que fazer. Não, hoje eu não vou brigar com ele, hoje eu não vou falar mal dele, né? Então, Deus demonstrou seu amor enviando seu filho para morrer por nós, né? E esse amor de Deus é incondicional, porque ele amou primeiro, mesmo antes da gente existir. E Deus é justo. Ele é perfeitamente justo em tudo que ele faz. Então, em Deuteronômio 32:4 está escrito: ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Aí você fala assim: ah, não, mas essa situação está muito injusta. Pode ter certeza que é você que não está vendo. É você que não está compreendendo, porque há injustiça. Mas quando isso existe no mundo, né? Faz parte, mas não emana de Deus, não provém de Deus. Deus é justo. Ele recompensa o bem e pune o mal. Então, ele é perfeito. Ele manifesta a sua justiça. Então, mais um versículo em Romanos 3:26 diz assim: tendo em vista a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é a demonstração da justiça dele. Por quê? Nós, quando nos afastamos de Deus, e a gente não pode falar que foi só Adão e Eva que pecou, não. Eu, quando neguei não querer saber de Jesus, eu fiz isso durante 25 anos, não era Adão que estava negando, era eu mesmo não queria saber de Jesus. Então, ele demonstrou a sua justiça, porque ele morreu por mim, ele não olhou a minha falha, a minha rejeição dele, ele continuou insistindo, ele continuou amando, até que um dia eu entendi, né? Então Deus é justo, né? Tanto quando ele condena, quando ele justifica. Então, voltamos à confiança, né? O conhecer a Deus vai nos trazer confiança, e aí você vai confiar para sempre nele, né? Então, a justiça de Deus é a garantia de que o mal não vai prevalecer para sempre. E Deus é santo. Santo quer dizer separado. Deus não comunga com pecado. Ele tem misericórdia, ele te ama, mas ele é santo. Por isso Jesus, que não tinha pecado nenhum, teve que morrer por nós para justificar o meu pecado. Olha que coisa maravilhosa que está lá em Apocalipse 4:8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos por dentro e por fora. Você vai me perguntar por que precisa de tanto olho? Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ser visto só com esses 2 olhos nossos. Então, a figura dos anjos tinha muitos olhos para enxergar a grandeza de Deus. Tinha olhos por dentro e por fora, quer dizer, aparentes e interiores. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, a dimensão de Deus, o nosso intelecto, a nossa mente, não é capaz de compreender totalmente. Nós não conseguimos penetrar todas essas dimensões. Nós conhecemos o tempo, o espaço, né? Nós somos muito limitados, mas ele era, é e há de vir. Então, ele era adorado como santo, né? Então, ele é diferente de todo o mais, de cada um de nós, né? Não tem como ele sendo santo, ele tem que se opor ao mal e ao pecado, à injustiça, né?
E ele falou, sede santos como eu sou santo. Ele lançou um desafio para nós. Então é possível, né, a gente buscar viver uma vida que agrade a ele. Então, Isaías 6,3 também é outro versículo que vai falar. E clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, assim, ele é santo. Ele não tem como negociar com o pecado. Ele não muda para se adaptar ao meu jeito, à minha vida. Ele me quer do jeito que eu sou, mas ele quer transformar. Então, ele não é um Deus assim confortável, que passa a mão na cabeça para tudo que você faz. Não, ele vai te confrontar. Ele vai falar, você está assim, mas eu quero que você seja assado. E é possível ser assado, porque eu estou do seu lado. Eu te amo. Entende? Então, ele... tipo assim, é um relacionamento e você vai conhecendo e vai aumentando a confiança. E olha aquilo que eu falei, vou trazer o versículo, que Deus é santo e diz que também nós podemos ser santos. Em primeiro, tem lá no Antigo Testamento, né, sede santos porque eu sou santo. E em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, está escrito, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, santidade é ser separado. Separado de quê? Separado da maldade do mundo. Separado das coisas que nos levam a praticar o mal. Você vai ser santo, quer dizer separado. E você vai seguir esse processo de conhecer a Deus até que você, né, vai ali caminhando. Então, além disso, Deus não muda, ele é imutável. Isso faz o quê? Eu vou sentir segura, porque eu sei que ele não caminha para lá, para cá, para lá, para cá. Não é como eu, que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está feliz, amanhã está triste. Isso faz parte, não é isso que vai nos condenar, mas ele é mais do que tudo que a gente pensa ou imagina. Malaquias 3,6 está assim, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só que coisa incrível. Porque se ele mudasse, ele ia ver aqueles momentos que nós estávamos, tipo assim, que fizemos coisas erradas, não há um justo sequer um, não há quem não peque. A gente vai fazer tudo para não pecar. Mas a própria natureza, nossa natureza nos, como fala... se a gente não fizer esforço nenhum, é como descer a correnteza. O mundo da injustiça, do pecado, você vai descer na correnteza. Mas ir para Jesus, você tem que nadar contra a correnteza. Então, é mais difícil, é confrontativo. Por isso que muita gente não quer. Muita gente só quer... assim, simpatizar com Jesus, mas não querer entregar totalmente a vida, não ser transformado por ele, porque ele vai fundo, né? Então, o Senhor não muda. Então, ele não vai olhar para a gente no momento que a gente pecou. Ele, tipo assim, se você continuar buscando, conhecendo, você vai ver que ele tem misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, eu vou clamar, Senhor, me perdoa, eu vou arrepender e vou mudar, e aquele pecado eu não vou cometer mais. Pode ser que eu faça outro. Mas então, Deus é imutável. É o amor dele que até hoje, mais de 2000 anos, ele continua nos amando, porque o sacrifício dele foi a esse tempo atrás e me alcança hoje aqui no tempo, né, que a gente está vivendo. Então, ele não muda de humor, ele não te aceita hoje, te rejeita amanhã, ele não está de bem com você e amanhã está de mal. A sua identidade é firme, porque ele é um Deus constante. Então, esse caminho de buscar quem Deus é, de conhecê-lo, de se relacionar com ele, isso é que vai te dar força para prosseguir. Então, conhecer a Deus, não saber sobre ele, mas se relacionar com ele, é fundamental para entender nossa
identidade como filhos, né? Então, é necessário, para conhecer a Deus, ir até a carta de amor que ele deixou por nós, que é a Bíblia. É através da comunhão com os outros. Você lembra que eu falei que ele perguntou, Caí, cadê seu irmão? Então, há certas coisas que a gente só vai aprender em comunidade. E hoje, o tempo do individualismo, eu costumo dizer que é tudo assim, eu, myself, que é eu mesmo, e Endai, que é eu também. Então, assim, de um modo geral, esse é um pensamento que está assim, que está bastante presente nesse tempo que a gente vive, mas o Senhor, ele nos chama a nos importar com o outro, ele nos chama a se importar com ele, então você vai conhecê-lo, vai caminhar com ele, então vai firmar sua identidade e o seu propósito, que é viver para agradá-lo, né? Então, assim, é um caminho, é um caminho. Então, agora eu vou te perguntar de novo. Quem Deus tem sido para você? Se ele é juiz, você pode pensar assim, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, você pode relaxar um pouquinho mais, que Deus é amor. E o amor é maior do que o juízo. Ele é distante? Pode ser que seu pai aqui na Terra também tenha sido distante, e aí você correlaciona com, né, esse outro pai. Mas você pode se aproximar dele, né? Ainda que uma mãe abandone o seu filho, o filho do seu ventre, eu, contudo, jamais vos abandonarei. Essa é uma promessa de Deus para nós. Então, vou te pedir para você separar 10 minutos, que seja, ou 5. Se você faz 3, faça 4, né, por dia. Fale com Deus como pai. Apenas se relacione, não seja só para pedir esses minutos, né, que você vai gastar com ele. Se você se sentiu, acha que ele é distante, você nunca o conheceu como pai, então marque hoje, né? 12 de abril como o dia de começar um relacionamento real. Porque é importante você conhecer a Deus. E conhecendo a Ele, você vai se conhecer. E vamos aqui, eu tive que separar vários versículos-chave, não consegui separar um só. Deus é Pai, né? Está lá no Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é justo. Está lá em Deuteronômio 32,4. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deus é santo. Isaías 6,3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é imutável, né? Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E eu vou, para finalizar, pedir para você repetir após mim. Eu não sou órfão. Deus é meu pai. Eu pertenço a ele. E ele é um Deus, né? Ele é pai, ele é amor, ele é justo, ele é santo, ele é imutável. Então, vale a pena você investir nesse processo de conhecê-lo. Então, eu já concluindo, terminando, eu vou orar. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, o Pai, que nos ama, que é santo, que é justo, que é imutável.
E eu posso ser santo também. Nós fomos criados para boas obras. Então, que você possa ou continuar o seu caminho de conhecer a Deus, ou iniciar agora esse caminho de conhecer a Deus. E aí, certamente, a sua confiança vai aumentar nele e você vai caminhar com ele. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração e até a próxima.